Bom, boa noite. Meu nome é Luiz Felipe Guerra, aos que conhecidos, sou estudante de Engenharia Elétrica da Universidade de Brasília. Hoje componho uma startup composta por 3 ilustres, eu, Gabriel e João. A gente desenvolveu um sistema, e eu vou contar um pouquinho da história para vocês. E como que a pegada aqui, né, o que me convidaram para falar sobre os objetivos de desenvolvimento sustentável aplicados à tecnologia. E aí, o que é o desenvolvimento sustentável, né? O desenvolvimento sustentável é o desenvolvimento capaz de suprir as necessidades da geração atual, sem comprometer a capacidade de atender às necessidades das gerações futuras. Então, quando a gente fala sobre os recursos de hoje, né, a gente usa os recursos de hoje sem comprometer que a galera lá na frente, né, daqui a alguns anos, que eles tenham esses recursos, que eles consigam se desenvolver também. E aí, eu trouxe esse vídeo falando um pouquinho sobre como que a inovação e a tecnologia estão ligadas à sustentabilidade. Das empresas que hoje são listadas na Fortune 500 desaparecerão em menos de 10 anos por falta completa de adaptabilidade. Sustentabilidade nas corporações tem muito a ver com a sua capacidade de sobrevivência. Teoricamente, sustentabilidade, você tem uma ideia muito mais hiperbolizada do que é meio ambiente. Mas você se esquece de olhar nos outros pilares, onde você tem o social e onde você tem o econômico. O que está mais tenso hoje é justamente a questão do pilar econômico. Então, a questão econômica é uma questão sensível, porque isso faz com que as empresas não consigam se ressignificar nesse ambiente de alta aceleração. Porque normalmente você tem padrões de pensamento que pensam que o lucro, né, é uma coisa feia, que o lucro é crime, de que o lucro não deveria existir. A sustentabilidade é formada por 3 pilares, né? Então, o pilar econômico, o social e o ambiental. E a gente esquece de olhar que a inovação ela está justamente no pilar econômico. Quando a gente fala muito do socioambiental, portanto da junção, né, do social com o ambiental, eu consigo compreender bastante bem. Quando eu falo do socioeconômico, eu também consigo capturar muito bem, porque a gente sabe quais são essas relações da sociedade com o teu lado econômico. Mas o que a gente não conhece muito bem, que é esse o ponto mais escondido de tudo isso, é quando você pega o pilar econômico, a interseção que ele tem com o pilar do meio ambiente, que é o que a gente chama de ecoeficiência. Então não dá para você dizer que a sustentabilidade é um exercício de eu fazer com que pessoas mudem hábitos e atitudes. Não. Você tem empresas que possam propor outras formas de você consumir coisas usando a junção das duas. A inovação, que ela está no drive econômico, junto com o lado ambiental. Então, quando a gente fala das empresas, elas têm uma responsabilidade inadiável com relação a isso. Sustentabilidade é modelo de gestão. A forma da perenidade ou a forma da presença da empresa por um tempo maior só terá resposta na ecoeficiência. Primeiro porque a inovação é algo bastante requerido hoje, por causa do processo de significação. As empresas buscam um significado mais potente para elas. A inovação tem muito a ver com a questão central das empresas, da sobrevivência, que a gente sabe que tudo aquilo que é vertente tecnológica, de fora para dentro, faz com que as empresas poderão vir a não existir daqui a um tempo. Então, a gente já vê isso acontecer, né? Por causa da briga dos táxis versus Uber, né? Dos bitcoins, do blockchain, que são tecnologias que mudam absolutamente tudo. Quando você tem alguns conteúdos e você olha no cerne dessa questão, inclusive é conteúdo de um super autor, que é o Larry Downes, ele fala o seguinte, que os ambientes político, social e econômico, eles só crescem em escala incremental. Mas você só tem uma única coisa que está sobre tudo isso, que é a escala tecnológica. A tecnologia cresce em escala exponencial sobre estes ambientes. Portanto, o que a gente diz com isso, né? Que a tecnologia alterará de forma muito radical todos os ambientes social, político e econômico. A economia a gente já vê, né? Fica muito claro para todo mundo enxergar isso.
O meio político, a gente está vendo tudo se esfarelando no mundo inteiro, parece que tudo se ressignifica e parece que a gente virou muito mais ator do que sempre foi, porque a gente age de encontro a, então esse é um jogo jogado, né? Por que a gente faz um jogo jogado? Porque a tecnologia que está no meio disso. Então, o que está no meio disso tudo? A inovação. Para onde a inovação aponta? Para a alta tecnologia, fazendo com que todas as tecnologias disruptivas se combinem entre si para criar novas formas de criar significado. Bom, e aí eu queria deixar com vocês 3 highlights aí dessa fala do professor, que é um especialista em sustentabilidade da escola FIAP, que é uma escola que fala muito sobre tecnologia lá em São Paulo. E os 3 highlights que eu tenho, que a gente pode tirar dessa apresentação, é sobre adaptabilidade. Então, a gente precisa ter novos modelos de negócio, as empresas precisam se adaptar ao que está acontecendo, às tecnologias, ao que está acontecendo hoje, né, porque senão elas vão morrer. Então, ele mostrou lá, 40% das empresas que são hoje, lá Fortune 500, que são as empresas que têm capital aberto, elas daqui 10 anos elas vão deixar de existir. Por quê? Porque se elas não se adaptarem às novas tecnologias, elas vão morrer. A outra, essa é sobre ecoeficiência. Então, é uma interseção entre o impacto econômico e o impacto ambiental, que é exatamente onde o nosso modelo de negócio, o modelo de negócio da Atmos, vem contribuir. E o outro highlight é exatamente sobre como que essas empresas, tendo acesso à tecnologia, desenvolvendo tecnologia, elas têm um crescimento exponencial. E aí, a grande pegada, né, a interseção da tecnologia que eu quero trazer é com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Você já deve ter ouvido falar, está bastante mais divulgado, lá desde 2015, quando foram desenhados, né, são os 17 objetivos. Como que essa Agenda 2030 ela funciona? A Agenda 2030 ela foi desenhada lá no dia 25 de setembro de 2015, pelas 193 nações signatárias da Organização das Nações Unidas, na ONU. E aí elas desenharam os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, os 17. São 17 gaps que o mundo precisa resolver hoje, para que em 2030 a gente tenha uma vida mais sustentável, um mundo melhor para se viver. E todos esses Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, eles são interligados. Quando a gente fala sobre um impacto econômico, a gente com certeza vai falar sobre o impacto ambiental. Então, por exemplo, o desenvolvimento de uma placa solar, a gente vai ter acesso à energia, que vai ter desenvolvimento econômico, que vai diminuir o impacto ambiental. Então, os objetivos, eles estão todos interligados. Não tem como a gente falar sobre resolver um problema sem, consequentemente, resolver um outro problema. E aí, existem várias plataformas aí pelo mundo. Tem a ONU Brasil. A ONU Brasil ela tem uma plataforma que é para acompanhamento desses objetivos, os objetivos e das metas. Né, e desses 17 objetivos, eles estão destrinchados em outras 169 metas. E essa plataforma ela acompanha como que os estados, as nações estão dentro de cada um dessas metas, como elas estão se desenvolvendo lá dentro. Tem uma outra plataforma também, que é do IBGE. O IBGE, em abril do ano passado, eles fizeram uma interseção de todos os dados dos governos com os municípios para saber como que cada estado estava se desenvolvendo, mostrando o impacto que cada estado estava tendo. E aí, os ODS eles funcionam da seguinte maneira, eles são 5 P's. Esses são pessoas, né, que é erradicar a pobreza, prosperidade, que a gente vai focar um pouquinho mais aqui, paz, promover as sociedades pacíficas, parceria e planeta, né, proteger os recursos. São 5 P's que são os pilares do desenho dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. E aí, quando a gente pega, né, o professor lá da FIAP mostrou para a gente fala sobre desenvolvimento sustentável, a gente tem o impacto social, o impacto econômico e o impacto ambiental. E ali no meio a gente tem o desenvolvimento sustentável. Para que isso tudo aconteça, é necessário ter parceria entre organizações, parceria entre estados, entre empresas, para que isso aconteça de forma harmoniosa. Por isso que eles inseriram aquela outra esfera ali de paz. E aí a gente colocou ali, dentro de cada uma dessas esferas,
os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, a gente conseguir ter uma percepção um pouquinho mais aguçada do que é, de onde está inserido cada uma. A gente vai focar um pouquinho mais nesses de impacto econômico, né, como a gente falou, impacto econômico e social. Bom, como eu falei para vocês, não tem como a gente falar sobre um ODS sem a gente falar sobre outros. Então, todos estão interligados. A plataforma, como ela é vista, a gente fala sobre um impacto econômico, que ele vai ter um impacto ambiental, que vai ter um impacto social. E aí, expandindo um pouquinho, né, a gente traz ali da liderança consciente, a gente fala um pouquinho sobre qual é o nosso papel individual dentro de cada um dos nossos projetos. Né? Qual é o meu papel dentro do desenvolvimento de uma tecnologia. E aí, a gente tende a falar assim, o problema do Brasil é dos políticos, é das lideranças, quando, na verdade, o impacto que a gente tem, a responsabilidade, ela vai muito da nossa autoconsciência. E a gente tem na nossa autoconsciência do meu papel, do que eu posso fazer individualmente dentro dos meus projetos, dentro da minha empresa, eu consigo expandir para a consciência em grupo. E aí a gente tem, por exemplo, um evento como esse, que tem pessoas engajadas na tecnologia, que estão engajadas no desenvolvimento de alguma coisa. Né? Então, a gente cria um senso de consciência em grupo. Depois que a gente expande a nossa consciência em grupo, a gente vai para a consciência de sociedade. Então, se hoje tem pessoas aqui que estão engajadas em projetos de tecnologia, que querem desenvolver a sociedade, então, a Campus Party, ela tem hoje muitos jovens que vem dentro da universidade um gap de acesso à tecnologia, de acesso ao laboratório. E a gente vem para cá, tem acesso a essa rede irada aqui de internet, e de pessoas maneiras para conversar, de projetos legais, de pessoas mentorando, de empresas para você conhecer. E aí a gente tem, quando a gente expande isso, a gente chega em outras Campus Party, a gente tem um senso de sociedade, quando a gente vê políticas públicas incentivando esse tipo de evento. Bom, e aí, quando a gente, né, voltando para autoconsciência, existe esse site aqui que fala sobre pegada ecológica. Quem quiser fazer um estudo de qual é a sua pegada ecológica, está bem aqui no cantinho, pegadaecológica.org.br. E aí eu fui fazer a minha pegada ecológica. Né? Então, tem uma pesquisa lá e você faz qual é a sua forma de alimentação, quantos móveis tem na sua casa, quantos cômodos tem na sua casa, o tipo de iluminação que você usa na sua casa, os bens, produtos eletrônicos que você compra, tudo que você consome. E aí tem bens, serviços, se você fuma, como que você se locomove, se é por transporte público, se é por aplicativo. Isso tudo você consegue ter uma noção de como é a sua pegada ecológica. Quantos planetas seriam necessários para que você... Por exemplo, se todas as pessoas tivessem o meu estilo de vida, a gente precisaria de 3 planetas para existir. Então, vai muito ali, o que ficou muito grande, vocês podem ver, é alimentação e transporte. Aqui em Brasília eu uso muito carro para ir para a faculdade e para ir para o trabalho. Então, a porcentagem ela ficou grande. E de alimentação, eu não sou vegetariano, então eu como muita carne, eu gosto de comer carne. E eu vou preferir comer carne vermelha, inclusive. Então, a minha pegada ecológica no consumo de carne, ela é grande. Então, o que eu quis mostrar para vocês aqui? A média global de consumo das pessoas da pegada ecológica é de 1,5 planetas. Então, independente de qualquer coisa, a gente vai precisar de, no mínimo, 1,5 planetas, com a média global hoje. E a média brasileira é de 1,6. Tá? A minha pegada ecológica, no caso, ela está em vermelho ali, ela não é o ideal ainda. Então, a tendência é que eu busque melhorar a forma como eu me locomovo e a forma como eu me alimento. Bom, e aí eu queria trazer para vocês, né, depois que eu entendi a forma como eu consumo energia, a forma como outras pessoas consomem energia, e pessoas que não têm energia, eu, junto com meus amigos, a gente desenvolveu a Atmos, né, que é uma startup que hoje... a gente tem um hardware, ele está aqui. Esse hardware, a gente desenvolveu ele, já está na 3ª ou 4ª versão, está indo para a 5ª versão, já mais fininho agora, já está sendo fabricado. E a gente conecta esse dispositivo no quadro de energia, ele lê todas as grandezas elétricas, né, tensão, corrente, potência, pega isso tudo e joga para a nuvem. Na nuvem a gente vai trabalhar, né, trabalhando com Big Data, a gente vai inserir ali Machine Learning. E a partir disso a gente consegue mostrar para a pessoa como que ela faz para economizar energia.
Bom, essa aqui, Wagner, quebra esse cara para nós. Aqui a gente entra na dashboard, né? A gente tem as plaquinhas. Na casa do Gabriel ali tem uma placa conectada no quadro de energia. E ela ali está mostrando tensão, corrente, potência. E agora o ar-condicionado está ligado lá, 260 watts. Pode abrir ali, vai para a placa. Excelente. E aí a gente vê tensão, a corrente funcionando, ela está ligada agora. E quanto esse ar-condicionado, essa plaquinha já consumiu em reais. Então, porque assim, quando a gente pega a nossa conta de luz, as duas informações mais importantes são a data de vencimento e o valor. Todas as outras informações, né, a gente fez uma pesquisa com o pessoal lá da PCI, que é a empresa júnior do CEUB, eles ajudaram a gente, fizeram uma pesquisa, e a gente entendeu que mais de 80% das pessoas não conseguiam entender o resto das informações da conta de luz. Por isso, a gente mostrou aqui, né, vai descendo um pouquinho a tela, pode descer. Ali, a gente consegue se mostrar em cima da barrinha, a gente vê quanto que a pessoa consumiu por dia. Então, no dia 28, pode clicar ali no dia 28. Não, sobe na barrinha. Aí, no dia 28, ele consumiu R$4. Clica na barrinha. Excelente, desce. Desce. Show. Vai descendo. Desce mais. Show, vai. E aí, aqui, a gente tem um perfil de consumo da pessoa, né? Ela vai puxando lá, por hora, quanto foi, em quantos reais ela consumiu por hora do ar-condicionado. Então, eu consigo ver, esse ar-condicionado ele é eficiente. A gente vai começar, a partir disso aqui, a gente acabou de fechar o nosso primeiro projeto, a gente vai começar a validação dele com o Hotel Mercury. Aqui a gente vai fazer uma medição de um circuito de ar-condicionado e o circuito de alguns ar-condicionados deles lá, e de um circuito de iluminação também, um circuito de proteção. E aí aqui, com esse perfil de consumo, a gente consegue passar para ele, pelo nosso sistema, dicas, né, pelo próprio sistema, de como que ele pode fazer para economizar energia. Show? Pode voltar lá, cara, na apresentação. Show. Obrigado. Valeu, Wagner. Bom, e aí, para mostrar para vocês, né, como que isso está ligado com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. O objetivo 7, ele fala sobre energia acessível e limpa. No 7.3, inclusive, que é a meta ele fala sobre dobrar a taxa global de eficiência energética. O que isso quer dizer? A taxa global de eficiência energética está tão baixa que dá para você dobrar ela. E aí a gente está querendo ajudar exatamente empresas e organizações a terem a sua taxa global de eficiência energética melhor. E um outro objetivo, como eu falei para vocês, eles são interligados. No 12, a gente tem o 12.5 e o 12.8. O 12.8, a gente pegou e destrinchou bastante ele. E a gente viu que é muito importante a gente promover acesso universal à informação, ou seja, transparência. Quando a gente chega hoje à conta de luz lá em casa, né, pai? Quando chegou lá em Cruzeiro do Sul a conta de luz a R$1.000, essa conta de luz, a gente não conseguia entender qual foi o dia que a gente gastou mais, por que a gente gastou mais e como a gente podia fazer para diminuir essa conta de luz, certo? Então, a gente quer mostrar aqui, contribuir com esses objetivos, mas a gente quer que a nossa estratégia esteja voltada exatamente para a transparência, para que as pessoas tenham acesso à informação. E aí um exemplo, alguém aqui já ouviu falar sobre a Glória? Show! A Glória, ela é uma Watson todo mundo já ouviu falar. O Watson, ele é um computador inventado lá pela IBM, plaquinha. É um computador inventado pela IBM que você pode perguntar qualquer coisa para ele que ele vai te responder. Qualquer coisa. A Glória é a mesma coisa, só que ela foi desenvolvida pela professora Cristina, lá da UNB, e a professora Cristina criou essa plataforma que é para contribuir com a violência contra a mulher. Então, ela viu que tinham muitas mulheres, é um gap aqui que a gente vê, né? Enfim, eu quero deixar aqui o convite para vocês conhecerem a plataforma Glória, porque ela é uma inteligência artificial que vai conversar com mulheres para evitar que elas sofram violência doméstica, violência na rua, violência no trabalho. Ela é uma plataforma, entre online e conversem com ela, tá? E aí, para mostrar para vocês como esses objetivos eles estão interligados também, a Glória ela visa ajudar a igualdade de gênero, né, para a gente evitar que coisas aconteçam no ambiente de trabalho, na sociedade, por onde a mulher estiver andando, e redução das desigualdades também. Então, como que essa plataforma pode ajudar outras pessoas? Ela vai ajudar não só com a tecnologia, mas também de forma a ajudar no impacto social, certo? E aí uma outra plataforma que você já deve ter ouvido falar é o Ribbon.
A Ribbon foi desenvolvida por 3 estudantes da UNB. Um deles está aqui, inclusive, o Juju, que mexe com desenvolvimento. E um é estudante de engenharia de produção, outro de ciência da computação, e o outro é designer. Eles desenvolveram essa plataforma que você doa de graça. Tá? E o objetivo, né, ajude comunidades em situação de extrema pobreza doando dinheiro ganho a partir de visualização de anúncios. Então, você abre o aplicativo, a plataforma, e você lê o anúncio, e quando você lê, você coleta lá um ribbon. Não, 100 ribbons. E aí você doa esses ribbons que vão ser convertidos em remédio, em saúde, em alimentação, fortificação alimentar e água. São 4 formas de você doar. E ali, mais outra vez, né, o objetivo deles é contribuir, né, com esse objetivo sustentável aqui, o Fome Zero e Agricultura Sustentável, e o 3, que é saúde e bem-estar. Então, são três projetos, né, a Atmos, a Glória e o Ribbon, que são plataformas que trabalham com tecnologia, que estão atingindo cada vez mais, né, de forma exponencial, usuários a terem uma nova forma de vida, a resolver problemas sociais, ao impacto econômico, certo? Pode aumentar esse vídeo. E aí, para fechar, eu queria trazer esse vídeo para vocês. Hello. Kedu. Hola. Guten Tag. Ni hao ma. Bonjour. Salam. Shalom. The world's countries have united to create A blueprint for the future. In September, the UN is unveiling their global goals, a manifesto of today's humans, by today's humans, for today's humans, and for tomorrow's humans too. So, to ignite world leaders and turn these words into actions, we're making a film. But we need you. Whether you know it or not, the world needs your voice. Let's change things. Create a world where hope Is something you can reach out. And touch. Hope. Esperanza. Esperanza. Tikva. Natu Anya. Here are 17 other ways to say hope. The global goals of the United Nations. We will live in a world where nobody, anywhere, lives in extreme poverty. We will live in a world where no one goes hungry. And no one wakes up in the morning asking if there will be food today. We will live in a world where no child has to die from diseases we know how to cure. Where proper health care is a lifelong right for us all. We will live in a world where everyone goes to school, and education gives us the knowledge and skills for fulfilling life. We will live in a world where all women and all girls have equal opportunities to thrive and be powerful and safe. We can't succeed if half the world is being held back. We'll live in a world where all people can get clean water and proper toilets at home, at school, and at work. We will live in a world where there's sustainable energy for everyone. Heat, light, and power for the planet, without destroying the planet. We will live in a world where economies prosper. And new wealth leads decent jobs for everyone. We will live in a world where our industries, our infrastructure, and our best innovations are not just used to make money, but to make all our lives better. We will live in a world where prejudice and extremes of inequality are defeated inside our country and between different countries. We will live in a world where people live in cities and communities that are safe, progressive, and support all those that live in them. We will live in a world where we replace what we consume, a planet where we put back what we take out of the earth. We will live in a world that is decisively rolling back the threat of climate change. We will live in a world where we restore and protect the life in our oceans and seas. We will live in a world where we restore and protect life on land, the forests, the animals, the earth itself. We will live in a world with peace between and inside countries, where all governments are open and answer to us for what they do at home and abroad. And justice rules, with everyone equal before the law. And we must live in a world where all countries and we, their people, work together in partnerships of all kinds to make these global goals a reality for everyone, everywhere. Film yourself delivering the goal that resonates with you. We'll put it all together with thousands of your faces, voices, and all of our collective hope to create a film and show it to the world, on TV, online, and live. Your voice matters. Your voice matters. Make it known. Say it loud. And let it echo around the globe. The future is in your hands. The future is in your hands. The future is in your hands. Don't drop it.
Bom, esse vídeo ele é bonito, ele fala bastante, são jovens, assim como nós, falando sobre todos os objetivos de desenvolvimento sustentável, todos. Né? E pessoas importantes, jogador de futebol, atriz de Hollywood, cientista, né, falando. Então, agora, de novo, como que a gente, né, a pegada que ele deixa no final é como que a gente, o futuro está nas nossas mãos. Né? A pegada, a expansão da consciência que eu trouxe para vocês, a autoconsciência. Qual é a sua responsabilidade, qual é a nossa responsabilidade enquanto grupo e a nossa consciência enquanto sociedade que a gente pode levar para resolver os objetivos de desenvolvimento sustentável. Porque a gente, em 2030, a gente não tem um país, um planeta com problemas que a gente vê hoje. Okay? Então, como que você pode usar a tecnologia para melhorar o mundo? Como que a Atmos está fazendo, usando a tecnologia para melhorar o mundo? Muito obrigado, meu nome é Luiz Felipe Guerra, ali estão meus contatos, meu e-mail, quem tiver alguma dúvida, estou super à disposição. Muito obrigado, boa noite. Agora eu deixo para dúvidas, quem tiver alguma dúvida, diga aí, irmão. Pô, primeiramente, parabenizar vocês por todo o crescimento que a Atmos tem tomado desde a consultoria, aquele negócio assim. A consciência de comunidade pode trazer valor percebido para uma empresa, como por exemplo a Atmos, um valor percebido mesmo monetário, por exemplo. Eu acho que eu não entendi sua pergunta. Tá. Você falou que as ODS elas são muito importantes para gerar uma consciência de comunidade. Então a gente percebe quem a gente é e a gente percebe como a gente pode contribuir para o mundo e para a nossa comunidade em si, certo? Eu queria saber como que as empresas elas podem explorar essa consciência que elas geram, como, por exemplo, utilizando das ODS, para aumentar o valor percebido pelo cliente dele. Legal, entendi agora. Bom, tem muito... Não sei se você já ouviu falar, é um exemplo prático e bem mais próximo da gente. Tanto o MEG, que está agora usando o planejamento estratégico para isso, mas tem a ESEC também, que quando você vai fazer um intercâmbio pela ESEC, você chega lá, e ele mostra assim, você vai para o país tal resolver um problema do ODS 3, lá de saúde e bem-estar. Então, hoje já tem editais, né, de acesso a fomento, de tecnologia, de projetos sociais, que você tem que resolver um problema do ODS tal. Né? Então, eu sei que a FAP, por exemplo, já está desenhando editais com essa mentalidade de eu quero startups, eu quero empreendimentos que vão conseguir resolver esse tipo de problema. Tá? Então, isso no mundo hoje, assim, vamos dizer, pequeno, de empresas pequenas. Mas quando a gente pega, por exemplo, os objetivos, os ODS, eles vieram dos ODM. Os ODM eles foram os objetivos do milênio, que foram desenhados em 2000. Em 2000, a gente tinha, não sei se você chegou a pegar, o Fome Zero. Lembra desse programa? É um programa destrinchado pelo governo federal para resolver o problema da fome, né, da extrema pobreza. E ele estava ligado ao ODM 1. Então, Então, o objetivo dele era resolver um problema do país, da extrema pobreza. E ele conseguiu, né, tanto por relatórios do governo federal, quanto pela ONU Brasil, que disse que o Brasil conseguiu resolver esse ODM. E aí, quando você pega uma política pública que ela está funcionando, a gente vê, o Fome Zero, existiram empresas que ajudaram a contribuir com isso, que se sensibilizaram com isso. Você vê hoje a Globo falando sobre ODS, por exemplo. Então, quando você fala sobre, né, quando a gente pega lá o ecossistema empreendedor, quando a gente pega o ecossistema cultura, que está muito ligado às emissoras, quando viram que isso estava gerando valor, né, que estava sendo uma política pública e que empresas poderiam se incorporar disso, gerar valor a partir disso, né, falar assim, o impacto que eu estou gerando é tipo um selo, né, o selo Inmetro, selo tal, a minha bandeirinha é essa. Né, então, quando eu pego e falo, eu resolvo esse problema, tá, eu estou falando que eu resolvo o problema mesmo, mapear esse problema, ele não é um problema só do Brasil, é um problema do mundo, em 193 outros países. Então, se esse projeto der certo aqui, ele pode dar certo em outros países também, nos outros 193. Entende? Então, ele não é só uma percepção de valor minha, ou uma coisa colorida que eu quero colocar. É um mapeamento um mapeamento de problemas no mundo que eu, com a minha iniciativa, posso ajudar a resolver. Fez sentido? Mais alguém? Show? Tranquilo? Encerrado? Obrigado, gente. Boa noite e até a próxima. Valeu.